Boa noite. Estamos de volta. Boa noite a todos, boa noite, Maria Elise. Sei o que eu fiz aqui no computador, que para variar deu conflito na rede, né? E por algum motivo eu não estou conseguindo acessar o meu Instagram. Vamos ver se eu consigo agora acessá-lo no computador. Eu sempre gosto de estar olhando ali, né, para estar então interagindo com vocês. Peço desculpas, só alguns minutinhos e a gente já consegue entrar novamente. Perfeito. Eu não estou conseguindo. Perfeito. Maria Elise, Gilberto, muito obrigado. Estaremos iniciando nossa live. Uma live muito interessante. Catiúcia, minhas continências, minha amiga. Estaremos iniciando a nossa live para falar um pouco sobre dor e hipnose. Partindo sempre da premissa que o trabalho que procuramos desenvolver aqui junto à nossa clínica, consultório, Clínica Mensana Incorpore Sano, está trazendo sempre evidências científicas, né, afastando de vez toda invencionice do termo e das práticas de hipnose para como suporte, como prática integrativa e complementar à saúde, né, prevista inclusive no Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. Então, a hipnose não é algo, não é uma mística, né? Mas ela tem uma fundamentação. Então, nosso boa noite, muito obrigado por todos que já estão presentes. Vamos falar hoje sobre o controle de dor. E eu quero já render as minhas homenagens ao professor Alberto Delissola, sobre o qual eu me debrucei em alguns cursos que já fiz com o mesmo, e me debrucei para estar compondo a apresentação de hoje, que tem o fundamento puramente acadêmico, né? Não objetivamos a venda de nenhum produto, nada, apenas uma discussão a nível acadêmico do que é o controle da dor, previsões e hipnose. Antes de nós começarmos, eu gostaria de deixar bem claro que a dor, o campo da dor, ele é um sinal que alguma coisa não está bem no nosso organismo. Então, quando se fala em controle de dor, não se quer extinguir a dor. Desejamos apenas mitigá-la, para que possa, então, a pessoa que está sofrendo em tal situação, possa buscar o devido tratamento, o tratamento adequado, que pode ser, se for uma questão estrutural, funcional,
com colegas médicos, colegas fisioterapeutas, profissionais de educação física, enfim. O ECLAN, os profissionais da área de saúde que me enquadro, poderão solucionar. E aqueles que for de fundo psicossomático, então, os psicólogos, psicanalistas, hipnoterapeutas, terapeutas, enfim, todos aqueles que trabalham no sofrimento psíquico, quando esse se manifesta no que nós chamamos de conjunto mente-corpo, surge na mente, se manifesta no corpo, mas são provenientes de dores na alma. Ok? Então, nosso muito obrigado. Dito isso, vamos dar início aqui ao que nós preparamos no dia de hoje. Meu nome é Otomar Pereira, sou doutor em hipnose, master hipnoterapeuta certificado e credenciado no Brasil e nos Estados Unidos, credenciado para os trabalhos de melhoria e desenvolvimento cognitivo mediado pelo Cardio Emotion, biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, especialista em ansiedade, depressão, dor e emagrecimento, licenciado em Educação Física, Universidade Federal de Mato Grosso. Bem, como eu falei, iniciando agora efetivamente a nossa live, a live de número 21, o controle da dor com hipnose clínica baseada em evidência científica. Pessoal, nós criamos um grupo de WhatsApp, é um grupo pequeno, um grupo fechado, a maioria das pessoas que estão ali são terapeutas, hipnoterapeutas, então quem assim desejar ingressar, só manda no meu WhatsApp, não precisa ser um profissional da área, pode ser de qualquer área de terapias, ou mesmo paciente, ou curioso, alguém que gosta de estudar. Só entrar em contato pelo o link está na bio aí no meu Instagram, meu WhatsApp, que a gente insere no grupo. Que o grupo vai receber a live de hoje, tanto gravada quanto no PowerPoint. E ela também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, é só entrar lá, Dr. Otomar Pereira, hipnoterapeuta. Então, como eu falei, o controle da dor com hipnose clínica baseada em evidência científica. Ela foi baseada na Masterclass, um mecanismo fundamental entre a hipnose e o controle da dor, coordenada pelo professor Alberto Derizola, que eu considero hoje uma das maiores autoridades no Brasil, naquilo que versa sobre hipnose com evidência científica. Muito bem, então, para que nós possamos estar atingindo os objetivos que propomos para o dia de hoje, nós vamos dividir essa nossa pequena live em 4 grandes momentos. No primeiro momento, nós vamos fazer novamente uma introdução à hipnose, vamos estar falando rapidamente sobre como que se desenvolve uma sessão de hipnoterapia, alguns riscos, algo que tem que ser falado, que a gente tem percebido que diversos profissionais na nossa área não falam, se expõem, quer nos cursos, se expõem a abreações, etc. Se afastam do viés científico e acabam multiplicando apenas protocolos que pode causar algum problema. Então nós estamos falando de hipnose no tratamento da dor. E é isso que nós iremos falar. Vamos falar sobre anestesia com hipnose, as suas evidências científicas. Estamos trazendo aí ao longo dessa apresentação, são 10 artigos todos internacionais, né, que já mandamos os seus abstracts devidamente traduzido, e o link a quem desejar ler, se precisar eu mando. Já mandei no grupo do WhatsApp. São mais de 10 artigos científicos, inclusive meta-análise, duplo cego, padrão ouro, top de evidência, que vai falar sobre controle de dor, falam sobre
a hipnose e as suas evidências e os riscos também na hipnose. Vamos falar sobre as duas formas que nós possuímos hoje com melhor qualidade para o tratamento da dor, ou seja, como nós podemos controlar a dor por dissociação, ou seja, por meta-padrão ou aproximação sucessiva, né? Que quase todo mundo conhece, por aproximação sucessiva, e por expressão emocional, tá? Que é o que nós entendemos hoje que é de melhor, de mais tranquilo, de mais aprofundado, apesar de ser já bem antigo. Os primeiros resultados estão lá em 1982, com publicações americanas em 1991, mas que só chegou no Brasil em 2018. Nós vamos falar sobre a síndrome da tensão milneural, né, e como que o doutor John Sarno, médico americano já falecido, conseguiu o êxito de tratar mais de 88% dos pacientes com algum tipo de dor, principalmente as psicossomáticas, fibromialgia, né, as não estruturais e funcionais, que lá, em algum momento, solicitaram a sua ajuda. E que é o grande mote, que acreditamos, o grande avanço para você, terapeuta, você colega, estar ali acompanhando. Então, vencida essa fase do nosso sumário, como eu já falei, introdução à hipnose, anestesia com hipnose, controlando a dor, dissociação e técnicas de expressão emocional, vamos falar então sobre introdução à hipnose. Como eu já venho abordado e falado por diversas vezes em outras lives, a sessão de hipnose, uma sessão clássica de hipnose clínica, diverge ou diferencia-se de uma sessão de hipnose de palco, ou a street hipnose, que é a hipnose de rua, no que concerne aos seus objetivos finais. Enquanto a hipnose de rua utiliza técnicas de hipnose para o entretenimento, a hipnose clínica ou hipnoterapia também se busca nas técnicas de hipnose conciliar o tratamento através da hipnoterapia de uma doença psicossomática tratável de forma complementar ou integrativa, não substituindo de forma alguma a presença de um médico, ou de um psicólogo, ou de um psicanalista. Boa noite, Gabriel. Muito obrigado pela presença. Então, a sessão de hipnose, sempre quando o paciente chega, é feita uma profunda anamnese, onde buscamos ali identificar nesse paciente todo o seu histórico, afastar de vez qualquer outro tipo de situação que não o mal psicossomático, no caso concreto, a dor psicossomática. Vamos esclarecer esse paciente através do que nós chamamos de Pure Talk. O que é hipnose, o que não é hipnose, para que serve, quais são as suas vantagens. E vamos então prepará-lo para a nossa primeira sessão. A sessão ela tem 3 grandes momentos. Ela tem uma indução hipnótica, quando nós estaremos levando o paciente ao transe hipnótico. Nós teremos uma indução, um aprofundamento, e esse paciente estará em transe hipnótico. Transe hipnótico diverge do transe mediúnico ou de qualquer outro tipo de transe. Na hipnose, em nenhum momento o paciente perde a sua consciência, pois ele é o principal ator do seu tratamento. Então, desmistificar essa parte que o paciente vai perder a consciência, vai ser abduzido, transferido para a Nárnia, e de lá pode sofrer toda a sorte de sevícias,
A hipnose não funciona assim, isso aí é uma questão hollywoodiana, vamos colocar desse jeito. Então você fez a indução hipnótica na sua melhor técnica, e existem várias técnicas para tal intento. Faz-se um aprofundamento para que a pessoa relaxe, no caso da dor, um relaxamento profundo. E então estaremos introduzindo a chamada sugestão hipnótica. Esta sim é o coração da sessão, pois é ali que, dentro de técnicas pré-estabelecidas, dentro dos ensinamentos de Ovendorf, de Jacobson e de uma gama de pensadores que norteia a literatura, estaremos aí então propondo o nosso tratamento. Ok? Então, o que é a nossa hipnose para esse fim? Ela tem um pre-talk, a sessão, né, de hipnose, tem um pre-talk, uma indução, um aprofundamento e a partir dali, sugestão. Acredito eu que quem nunca foi submetido a uma sessão de hipnose possa estranhar esses termos. A quem já foi, não vai estranhar, pois já os já os vivenciou. Muito bem. Ainda no campo da introdução à hipnose, gostaria de deixar evidenciado algumas informações que eu vou estar resgatando com viés científico, com uma informação científica, buscando lá dentro dos cursos que as pessoas fazem, existe aí de forma bem ampla, de grande disponibilidade, mas muitas vezes sequer aprofunda o porquê se está fazendo aquilo e a pessoa apenas só vai repetir, ficando preso àquele que lhe vendeu o curso, que muitas vezes serve apenas o curso para vender o próximo curso. Pois o aluno, além de correr alguns riscos durante o curso, de abrir reações, enfim, não sai de lá capacitado a diversificar os tratamentos. E a fórmula de bolo é a fórmula de bolo, com pequenas adaptações, de um caso para outro caso. Então vamos rever algumas coisas. Primeiro, o princípio da revivificação. Revivificação. O que é isso? O cérebro, ele é um preditor de padrões. O que é, ao tomar o cérebro, um preditor de padrão? O cérebro, ele sempre reage com as suas experiências. Ele compara uma experiência nova a uma experiência antiga. E a partir dali, ele estabelece o que é. Afasta-se totalmente aquele conceito antigo, já começa aí com Lisa Feldman, na teoria das emoções construídas. Afasta-se aquela teoria clássica de 4, 5 emoções fixas. Não, o cérebro ele aprende. Mas também afasta-se aquela memória gigantesca do cérebro. Já foram efetuados diversos estudos que comprovam que se o cérebro guardar, armazenar da forma com que se acreditava, guardar todas as informações, para acessá-la, ele irá demandar uma quantidade infinita de energia. Então, dentro do princípio da economicidade, o cérebro não faz isso. Ele cria redes neurais que ele pode a qualquer momento acessá-las, revivificando, comparando com aquele novo momento que se apresenta e a partir dali se posicionar. Então o cérebro sempre prevê
o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Interessante isso, né? Pois é, muita gente não sabe dessa forma. E isso desencadeia uma série de problemas, ansiedade, reação de luta e fuga, né, que é chamado quadro de ansiedade. Isso é uma revivificação. O cérebro está voltando de um trauma, voltando a um trauma, prevendo que alguma coisa vai estar acontecendo, quando muitas vezes está no campo do imaginário. Tá? Então o cérebro ele revivifica. E isso é importante para aquela pessoa, para o hipnoterapeuta e para a pessoa que está sendo hipnotizada. Pois se ele revivifica, nós podemos estar trabalhando ali as novas emoções construídas. E uma vez o cérebro revivificando, olha que interessante, ele não volta mais ao seu estado anterior, aquela rede neural continua estabelecida. Ok? Ele não desaparece. Muito bem. Existe um pesquisador, ele é coach, especialista em PNL, chamado John Overdurf. Ele é o pai da chamada meta-padrão. Ah, o que é isso, Tomás? O que são meta-padrão? Eu ainda estou revendo conceitos, ok? Isso aí tudo em algum momento vai fazer link para a hipnose no tratamento da dor. O que é meta-padrão? O que foi que o Overdurf, olhando a ação de hipnoterapeutas, de terapias ao longo dos anos, vislumbra? Ele vê o funcionamento da rede neural. Redes neurais são conexões de axiônios de neurônios que vão se conectando um a um. Então, para quem é da educação física, como a professora Gabriela sabe disso, quando nós iniciamos um treinamento, um aporte de carga física, um treinamento, e depois interrompemos esse treinamento de um atleta ou de uma pessoa que já praticava exercício físico com regularidade. E ela permanece um tempo sem treinar. Quando ela volta, ela perde rendimento. Porém, ela recupera com muito mais velocidade o seu estado anterior, que é aquela pessoa que está começando, que nunca treinou. Essa ainda vai ter que construir uma rede neural, vai ter que desenvolver o seu neurônio motor. E essa rede neural de treinamento, mesmo quando você não a utiliza mais, ela não é desfeita, ela permanece lá. Essa é a minha analogia para o que nós chamamos, que Overdurf identifica de estado problema. A rede neural que controla um problema, um estado problema, mesmo quando ela não é acessada, ela permanece lá. Então, Overdurf propõe, e isso vem sendo utilizado com muita frequência, a meta padrão. Ou seja, uma vez identificado esse estado problema, Overdurf propõe colocar um estado de recurso que obrigatoriamente tem que ser maior que esse estado problema. Ser identificado o estado recurso. Colocar o estado recurso, isso existe uma técnica, lógico, de sugestão, sobre o estado problema. E o estado problema colapsa. Ele deixa de existir. Ou melhor, ele é substituído por esse estado de recurso. Constantemente nós observamos em alguns cursos até, em que é explorado o estado problema sem colocar o estado de recurso.
grande problema para o paciente. Uma vez identificado o estado do problema, deve obrigatoriamente o hipnoterapeuta identificar um estado de recurso que tem que ser maior que o estado do problema, para que na hora de colapsar, colapse o estado do problema e não colapse o estado de recurso e a pessoa passa a ter, está ali e passa a ter uma crise de abirração, quase uma síncope cardíaca, sem entender o que está acontecendo. Quando na realidade ela foi mal dessensibilizada ou simplesmente não foi dessensibilizada. Então, entenda, você hipnoterapeuta, entenda que ao propor uma dessensibilização, ao propor uma ressignificação, o estado do recurso tem que ser mais forte que o estado do problema. É isso que o Overdorf pensou. Estado do problema, estado do recurso, sobrepõe o estado do recurso sobre o estado do problema, colapsa o estado do problema. Se for ao contrário, você vai colapsar o estado do recurso e trará um grande problema para o seu paciente. Pois ele vai ter que buscar um novo profissional ou estará tendo o seu problema agravado. Então você, terapeuta, estude John Overdorf e as suas meta patterns ou meta padrão. Então a primeira coisa que nós temos que alinhar esse nivelamento. Outra pessoa importante nesse processo chama-se Clark Leonard Hu. Dr. Hu. O Dr. Hu, ele tem um significado muito grande para a psicologia. Não é para a psicologia, é para a psicologia comportamental. Ele foi professor de Milton Erickson, que é o pai da hipnose ericksoniana. E ele influencia Weisenhofer, né? André Miller Weishofer, que é o grande pai da escala de Stanford, que eu vou falar mais lá na frente, mas a escala de Stanford é a que vai estar medindo os graus de suscetibilidade de uma pessoa à hipnose. Então, o Dr. Hu, né, Dr. Clark Leonard Hu, ele identifica nas suas pesquisas dois grandes suportes muito utilizados na street hipnose, na hipnose de rua, que ele chamou de homoação e heteroação. Ah, doutor Otomaro, que vem a ser a homoação e a heteroação. O conceito de homoação tem a ver com sugestão. Toda aquela sugestão repetida tende a ficar mais poderosa. Então, quando você, em sua sessão de hipnose, repete o mesmo ritual, quase um mantra, então você vai falar, suas mãos vão ficar coladas, seus dedos vão ficar colados, seus olhos vão ficar colados, você está trabalhando a homoação. Lembra que eu falei que o cérebro é um preditor? Ele prevê algo. O cérebro, uma vez acontecendo uma coisa, ela repete.
Ela repete novamente, a quarta vez ela vai acontecer. E com isso, você vai conseguir o processo de sugestão mais profunda. Você vai hipnotizar, vai fazer a indução com profundidade e a sugestão de forma mais eficaz, pois o cérebro passa a aceitar, ele começa a prever que o próximo evento é aquele. Isso é a homoação. E a heteroação é a mesma coisa, só que são sugestões diferentes, generalizadas. Quando elas passam a ser repetidas, elas se tornam mais poderosas, porque o cérebro também entende que vai acontecer isso. Então, quando você, que aprendeu aí nas suas induções, no seu relaxamento, falar: você quando acordar vai acontecer tal coisa. Você está relaxando a perna esquerda. Você, quando for acontecer tal situação, vai acontecer tal coisa. O cérebro retomou, não sei. Dá um joinha, por gentileza, quem tiver online, para eu saber se o vídeo não caiu. Eu não sei se o vídeo caiu. Obrigado, Maria Elise. Vamos dar continuidade. Então, quando você constrói a sua sessão de hipnose, lembre-se disso. E é muito interessante, pois é utilizado profundamente na hipnose de rua. Você com aqueles jogos de colar a mão, colar olhos. Quando você fala, esqueça o número. Obrigado, Gabriel. Quando você fala para a pessoa, esqueça o número, ela vai esquecer. Colhe a mão, colhe os olhos. Esqueça o número, ou seja, uma homoação combinada com uma heteroação, a pessoa esquece. Fica muito mais fácil. E essa técnica tem a ver com o cérebro preditor, com a predição que o cérebro vai fazer. E já vai se preparar então para o próximo evento, prevendo a existência desse evento. Ok? Pessoal, pergunto, quem ainda está online, que em breve nós vamos fazer uma brincadeira, em que nós vamos demonstrar alguns riscos que a hipnose tem e que muitas vezes é desprezado. O primeiro risco, e aqui me desculpe quem discorda, não somos os donos da verdade. Vamos apenas apresentar dois grandes riscos relacionados à regressão, à catarse, com base em duas evidências científicas, dois artigos científicos. Padrão ouro e metas-análise, que apresentam algo que nunca me foi dito nos cursos que fiz. Tive que aprender isso aprofundando, e lógico, aprofundando com as pessoas corretas, como é o caso do professor Alberto Delisola. O primeiro grande problema, artigo, ele fala sobre descarregar a raiva, alimenta ou apaga a chama, catarse, ruminação, distração, raiva e resposta agressiva. Então, quando muitas vezes a gente escuta, coloca para fora a raiva, vamos fazer uma regressão, vamos estimular a emoção e vamos falar, não, coloca para fora. Olha lá, eu estou falando em estado
problema, que é a raiva, e eu não estou colocando estado de recurso. Olha como eu estou expondo a risco o meu paciente. Então veja só o que esse artigo nos apresentou. É um artigo de 2002. O que ele apresenta? É a chamada ruminação, né? Foi feita uma pesquisa em que colocou-se um saco de boxe. Olha só que interessante. Coloca-se um saco de boxe. E um grupo tem que esmurrar o saco. Um grupo não esmurra o saco. Mas esse grupo que foi instigado a esmurrar o saco deveria fazê-lo imaginando, coloca até uma foto ali daquela pessoa, daquele evento, mas imaginando que aquele evento é o saco. E você o esmurra. Um outro grupo, não teve a figura do saco. Esse outro grupo foi induzido a pensar em ficar fisicamente apto. O que é isso? Ficar mais forte. Lembra aquilo que eu já falei lá do Overdurf? O saco é o estado do problema. Quando eu tenho o estado do problema, eu tenho o saco ali na minha frente fazendo ruídos, me ofendendo. E eu sou induzido a criar mecanismos de resposta, a ficar mais forte, eu começo a equilibrar as coisas. E lógico, um grupo controle também nessa história. E pasmem, qual foi o resultado que contrariou a teoria da catarse, né, que é a teoria da purificação, do colocar para fora? A ruminação aumentou em vez de diminuir a raiva e a agressão. Não fazer nada, olha que interessante, não fazer nada é mais eficaz do que descarregar a raiva. Quando vão aplicar os testes para verificar se a raiva aumentou ou não, as pessoas que esmurraram pura e simplesmente o saco, que colocaram para fora nesse espetáculo de catarse e pugilismo, apresentaram um índice maior de raiva. E aqueles que nada fizeram ainda estavam melhor. Então isso é um artigo. Posso mandar, já mandei lá no grupo do WhatsApp, aqueles que tiverem interesse. Todos os artigos que eu vou falar agora, pelo menos o abstrato, tem um endereço, o nome do artigo. São artigos em inglês. Pode assim fazer e o acompanhar. Então, olha só o risco da catarse, simplesmente desacompanhado. Lembre-se de Lisa Feldman. Lembre-se de Overdurf, da rede neural. Você não pode estimular uma rede neural de um trauma sem sobrepor a mesma, com recurso. E isso é muito preocupante. Mais uma preocupação para você, hipnoterapeuta, que tem a ver com a nossa memória. Sobre memórias falsas. Então, quando você for fazer uma regressão, vou tentar identificar um recurso, uma memória aqui, para achar o problema em um estado de recurso. Eu vou fazer uma regressão, vou encontrar um trauma que está provocando essa dor, sem saber ao certo como estou fazendo, sem uma técnica adequada, eu posso cair na ratoeira das memórias precisas e imprecisas, que são descritas no artigo do Steven J. Lin,
e colaboradores. Já em 1997 falava sobre isso, recordando o irrecuperável. A hipnose deve ser usada para recuperar memórias em psicoterapia? Muito perigoso. Pode, deve, da forma adequada. Mas é muito perigoso se você não souber disso. Você pode ser enganado por sua memória. E eu vou perguntar, quem estiver assistindo, dá um joinha que eu quero saber se eu posso fazer essa brincadeira da memória, senão eu vou irá ficar para uma outra vez, onde eu vou comprovar para vocês, até porque tem poucas pessoas, pelo que eu estou vendo só 2 estão ao vivo ainda. Como Lisa Feldman propôs e demonstra que a sua memória pode lhe pregar algumas peças. Quem tiver ao vivo, dá um joinha. Se tiver um número considerável, nós podemos fazer. Por enquanto, acho que só está a Maria Elisa ao vivo. Os demais estão optando aí por buscar a gravação, né? Tá, Gabriela. Legal. Alguém mais? Então, pessoal, só 2? Bom, vamos fazer. Até porque existem 2 colegas que estão. Comandante Clarindo, muito obrigado. Vamos fazer então esse nosso teste para verificar nossa memória. Eu vou pedir para vocês, né, que peguem um papel e uma caneta. Quem já fez, repete aí. Né? Mas não vale roubar. Viu, Maria Elisa? Porque eu sei que você já fez, então eu sei o seu resultado. Então você só diga-me o resultado de ontem. Não precisa fazer, mas Gabriela, você pode fazer e quem estiver ao vivo possa fazer. Conseguiu um papel aí, Gabriela? Se tiver algum papel, dá um joinha. Então a gente deixa mais lá na frente, ou a gente faz uma outra oportunidade, pois é muito interessante. Quanto mais pessoas, melhor. Vamos seguir, né? Ou melhor, eu vou fazer. Vamos fazer isso agora, porque vai ficar gravado. Então você que está aí, ou acompanhando ao vivo, ou está na sua casa. Vamos fazer uma brincadeira ótima aí agora para as reuniões de Natal. Nós vamos falar sobre memória. Eu vou falar algumas palavras. E você vai procurar anotar essas palavras. Ok? Não precisa ser na ordem que eu falo, mas na ordem que forem aparecendo, você vai anotando essas palavras. E nós vamos testar a sua memória. Eu vou falar e vocês vão escrever. São 15 palavras. Ok? Vamos ver a capacidade de memorização de todos. Vocês já estão prontos, estão com o papel e a caneta. Vamos começar. Eu vou começar as palavras. Porta, vidro, vidraça, sombra, prateleira, peitoral, casa, aberta,
cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela, persiana. Perfeito? Falei as 15 palavras. Espero que tenham, como bons memorizadores, tenham memorizado e escrito as 15 palavras. E eu vou perguntar, para quem estiver online, quem foi que escreveu a palavra porta? Lembrou de escrever a palavra porta? Dá um joinha, dá um contato aí para mim. Muito bem, qual é a explicação? Quase todas as pessoas vão ter escrito a palavra porta, pois ela foi a primeira palavra que eu falei. E isso tem um princípio, chama-se princípio da primazia da memória. Legal. E é a palavra persiana. Quem escreveu a palavra persiana? Quem escreveu a palavra persiana escreveu com base no princípio da recência da memória, pois foi a última palavra que eu falei, é a mais recente. E agora a pergunta de $1 milhão. Quem escreveu a palavra janela? Perderam a palavra janela, né? Pois bem, quem ficou consternado, pois perdeu a palavra janela, saiba que eu não falei a palavra janela. Isto é uma memória falsa. Você foi enganado por sua memória. Estas 15 palavras que eu falei foram construídas para induzir a sua mente a pensar que a palavra janela foi dita. Não teve janela. Não teve. É uma memória falsa. As palavras que eu falei, vou repeti-las: porta, vidro, vidraça, sombra, prateleira, peitoral, casa aberta, cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela e persiana. Mas eu não falei janela. Então, muito cuidado com as memórias falsas, tá? Existe na literatura casos de regressão em que uma paciente, ao fazer a regressão, ela lembrou-se de um episódio traumático em que ela foi estuprada. E o estupro se deu deixa eu ver aqui. Muito bom, Gabi. E o estupro se deu. Parabéns. E o estupro se deu por um médico famoso. Esta era a memória. Porém, ao analisar o caso de forma mais profunda, constatou-se que o trauma existia. Ela realmente sofreu a violência sexual. Porém, no instante que ela estava sofrendo a violência, estava passando na televisão uma matéria, uma reportagem com esse médico. E ela atrelou
isso ao evento e era uma memória falsa. Então, muito cuidado com as memórias, muito cuidado com as memórias falsas em hipnose. Ok? Então, vencidos esses termos, vencidas essas vamos colocar esse rememorar, e lá lembra que eu estou construindo para a dor. Vamos para o nosso segundo sumário. Vamos falar agora sobre anestesia com hipnose com evidência científica. O que está sendo falado? O que é falado pela ciência? Então, vejam só, um estudo longitudinal pequenininho, durou 25 anos. Ele vem confirmar a escala de suscetibilidade hipnótica de Stanford. Lembram que eu citei o Clark Leonard Hull, Dr. Hull, e o Dr. André Miller Weizsäcker. O Dr. Miller Weizsäcker foi o pai da escala de Stanford. E interessante isso aí. E nós vamos ter aí um artigo científico que se debruçou só para falar, né, sobre o grau de estabilidade, de hipnotizabilidade, ou seja, da suscetibilidade. Obrigado, doutora Maria Cristina, pela presença, minha esposa. Medida ao longo de um período de 25 anos. E os testes apresentaram que a estabilidade da hipnotizabilidade, ou seja, da suscetibilidade, ao longo do tempo, se compara favoravelmente com todas as outras medidas de diferenças individuais. A escala de Stanford, embora ela é muito questionada, alguns preferem a escala de Aron, indo de pequenos músculos a grandes músculos, até a alucinação, para verificar a suscetibilidade, muito utilizado em street hipnose. A escala de Stanford, ela parte da premissa que a pessoa é hipnotizável. Então eles vão olhar dentro das pessoas hipnotizáveis, quais atingem um estado de maior resistência, estado de sonolência, um estado de moderado, ou entram em um transe de hipnótico profundo. E aí ele estabelece que 17% dos casos apresentaram alguma resistência, 35% apresentam um grau de sonolência, 25% uma hipnose moderada e 23% em transe hipnótico profundo. Ou seja, até aí 83% das pessoas vão ser, de alguma forma, hipnotizadas. E outras vão ter resistência desse grupo de 100% de hipnotizáveis. Por quê? Quando nós falamos de dor, e agora eu vou puxar para a dor, tá? Que é o objetivo da nossa live. 75% das pessoas vão apresentar algum tipo de redução na dor. 15%, 100% da dor. Porque isso está ligado à suscetibilidade do paciente. Então você tem que estar sempre fazendo o processo de homoação e heteroação. Pois o cérebro irá se preparando e aceitando a sugestão. Se você entrar num processo de aprofundamento muito rápido, de indução, muito rápido, provavelmente a sua sugestão não vai dar resultado. Então você tem que repetir cérebro preditor, Lisa Feldner, cérebro preditor, que você aumenta a sua possibilidade de indução
de conseguir uma boa indução. E lá dentro você vai aplicar Stanford, seja o que lhe for mais favorável. Entenderam? Então isso é muito interessante. Também existe uma outra escala, tá? Que é um pacote, né? Um pacote de treinamento de habilidades de Carleton, que é a CSTP, ou Carleton Skill Training Package, né? Pacote de treinamento, para modificar a suscetibilidade hipnótica, uma replicação e extensão, uma breve comunicação. Olha que bacana! Se você... os resultados indicaram que os indivíduos que receberam CSTP exibiram ganhos significativos nos scores de suscetibilidade objetiva e subjetiva, que foram mantidos em 2 pós-testes separados e em escalas diferentes, Stanford e Aaron, por exemplo. Não é interessante? Então, independente do tipo de indução, se ela é com a figura do hipnoterapeuta ou se ela é autoindução, aquela auto-hipnose que você escuta ali, né, pelo YouTube, ambas vão dar resultado. E se você aplicar o CSTP, aí que o resultado vai ser maior, independente da escala de suscetibilidade, vai aumentar a suscetibilidade, você vai ter possibilidade de êxito. Então esse estudo reconhece aí mais uma vez a hipnose. Você aumenta a suscetibilidade, você melhora os seus resultados com o seu paciente e com aquela pessoa. Então quando você fala, escute esse áudio, assista isso, pratique auto-hipnose, você está mostrando um caminho científico que vai aumentar a suscetibilidade do seu paciente para quando ele voltar na sessão presencial, receber a indução e a sugestão de uma forma muito mais tranquila. E aumentando o êxito no tratamento. Por isso que as atividades que acontecem entre sessões são importantes, tanto para o hipnoterapeuta passar isso para o seu paciente, quanto o seu paciente assim fazer. Essa importância tem que ser batida muito. Então, a próxima evidência é uma meta-análise da analgesia induzida hipnoticamente. Quão eficaz é a hipnose? Então, é uma meta-análise. Qual foi o resultado? Ela é do ano 2000. A meta-análise, essa específica que eu falei, ela abarcou 18 estudos e revelou um efeito hipnoanalgésico moderado e grande, apoiando a eficácia das técnicas hipnóticas no tratamento da dor. Ou seja, foi feita uma meta-análise. Observaram 18 estudos e verificou-se, sim, é possível, através das técnicas de hipnoterapia ou de hipnoanalgesia, conseguir-se induzir a analgesia hipnoticamente. Então, realmente é possível, desde que você sabe o que está fazendo. Olha a construção que eu vim falando. Meta padrão, predição, cérebro de predição, meta padrão, cuidado com a regressão, homoação, heteroação, tudo isso colocado dentro de um protocolo individualizado, personalizado, de uma boa técnica de hipnoanalgesia, você vai ter resultados positivos, e essa meta-análise já comentou isso.
Outro estudo que é muito interessante, mostrou resultados importantes, que é a hipnose clínica baseada em evidência para obstetrícia, trabalho de parto e trabalho de parto prematuro. Esse artigo, ele analisou os benefícios e a eficácia da hipnose em obstetrícia e em trabalho de parto. Porém, ele criou uma ressalva, tá? A hipnose, ela é muito bem sucedida nos trabalhos de parto. Um dos benefícios, olha só, ela aumenta o tempo do trabalho de parto. Bom, mas isso é interessante, sim. Além do efeito analgésico, anestésico. Mas ela pode trabalhar a questão do prematuro da pessoa, lógico, devido ao acompanhamento médico, que corre o risco de um parto prematuro. Tá? Os benefícios da hipnose em relação à duração do trabalho de parto, olha só, níveis de dor, prazer do trabalho de parto, bem como sua eficácia no trabalho de parto prematuro, são observados em estudos randomizados, controlados e em meta-análise. Então é um recurso. Por que não usá-lo? Outra evidência, também no controle de dor, estou falando de hipnose, controle de dor. A eficácia da analgesia hipnótica em adultos, uma revisão de literatura. Os resultados indicam que tanto para condições de dor crônica quanto aguda, o uso da analgesia hipnótica é eficaz. Também é um estudo do ano de 2009. São evidências científicas que você pode estar em caso de dor crônica ou aguda, reduzindo a dor. Isso é uma revisão de literatura, ok? E é o que nós utilizamos muito. Sempre lembrando que dor é um sinal de alerta e ela é positiva. Então, eu estou com uma dor, mas eu preciso de um tempo para buscar o seu devido socorro. Aplica-se técnica de analgesia e corta-se aquela dor. Mas tem que se buscar a fonte, a origem daquela dor. Muito cuidado com as sugestões diretas. Elas realmente conseguem retirar a dor de forma instantânea e contundente. Mas por um período, depois vai voltar. Esse período é o que o seu paciente ou o seu cliente necessita para buscar a origem daquela dor. Pois a dor sempre será um sinal de alerta. Olha só. A analgesia hipnótica. Mais um artigo científico de 2018, moderníssimo. Reduz as respostas cerebrais à dor observada em outras pessoas. Lembra quando eu falei que o cérebro ele é um exímio preditor? Nós, através da autonocicepção, ou seja, autonocicepção. O que é isso? É a percepção em nós de algo de outro.
um pouco do efeito do chamado neurônio espelho. Aquele que faz uma pessoa bocejar e a outra bocejar. Na dor também isso é uma realidade. E a hipnose pode reduzir isso. Ora, eu tenho um determinado quadro de dor. Ao meu lado existe uma pessoa com o mesmo quadro de dor, mas que manifesta uma dor maior. Existe a possibilidade de a minha dor subir e se equiparar à dor daquela pessoa. E com a hipnose eu consigo fazer essa dessensibilização. E isso é muito comum, e a gente pode, a gente pode falar quando a gente está fazendo dissociação, ou eu estou aplicando uma técnica de analgesia. Eu faço com que a pessoa sinta que a mão direita fique dormente. Faço com que a pessoa fique com a mão esquerda dormente. Eu aumento o nível de sensibilidade, ou eu faço a mão direita dormente. A mão esquerda eu não aplico técnica nenhuma. Eu aplico a dor aqui e puxo essa sensação para essa mão. E a dor some. Mas eu posso provocar dor nesse lado. E esse outro lado que não estava anestesiado no outro quadro, só de um aproximar o elemento que provocou aquela dor, a pessoa já sente a dor. Acontece isso muito em gabinete odontológico, em que o odontologista aplica todos os recursos anestésicos e a pessoa continua sentindo dor só pelo ato de aproximar-se, porque o cérebro ele vai prever a dor e a pessoa vai sentir a dor. Então eu consigo, ao observar uma outra pessoa através desse evento de autonocicepção, eu consigo sentir aquela dor também, mesmo quando eu não tenho motivo algum. E a hipnose pode trabalhar isso e consegue reduzir essa resposta. E a outra é a hipnose e distração diferem em seus efeitos na dor pressora do frio, o choque térmico. As descobertas falham em apoiar a conceitualização sociocognitiva do comportamento hipnótico. Ao mesmo tempo, observem em que fornecem evidências adicionais que apoiam a teoria da neodissociação e as teorias baseadas no estado de hipnose geral. Se eu congelar a minha mão, ela vai ficar anestesiada. Se eu colocar o efeito hipnótico, eu consigo transferir isso. Então, o frio, o quente vão provocar. São tudo artigos científicos que apresentam essa nossa realidade, como nós estamos falando de dor. Vamos falar de dor. Muito bem. Vencemos aí praticamente tudo para a nossa preparação para atingirmos aí, falarmos de dor, todo mundo quer saber como é que resolve a dor. Então vamos lá. Lembra que eu falei lá no início da anamnese que você vai buscar uma série de informações? Primeira informação que você tem que obter do seu paciente. Se ele já extinguiu todos os recursos médicos possíveis que possam estar diagnosticando aquela dor. Se ele ainda não extinguiu, não há o que se falar em
dor psicossomática? Ainda não. Uma das dores psicossomáticas mais comum é a fibromialgia. E o diagnóstico de fibromialgia se dá por exclusão. Você vai buscar todo um ecrã de possíveis causas para aquelas dores articulares que a pessoa está tendo. E a partir do instante que vem eliminando, até que não existe mais nenhuma hipótese, pronto, está diagnosticada a fibromialgia. Então não invente tratar paciente. Eu estou com enxaqueca, opa, sem que a pessoa já não tenha passado no neurologista. Não invente tratar uma pessoa com dor articular sem que ela já tenha passado num fisioterapeuta, num ortopedista. Então você vai mascarar efeito dor e vai causar um problema maior do que você está querendo. Outro, na anamnese você tem que mensurar a escala. Quanto que é uma escala de percepção? Quanto é que essa pessoa avalia de sua dor de 0 a 10? Tem que identificar se é uma dor estrutural decorrente de alguma deformidade física, se é uma dor funcional ou se é uma dor psicossomática. Euzinho, desenvolvi Sirva, que é uma identificação de uma lesão decorrente do processo de vacinação. Não é da vacina, ok? É do processo da vacinação. Me lesionou, eu perdi o movimento do braço esquerdo, que foi o braço que mais recebeu vacinas. Ora, isso não é psicossomático. Não tem causa aparente nenhuma, mas foi massiva. Então, é funcional. Acabou tudo, caiu na psicossomática. Agora sim, nós podemos começar a conversar. E extinguir isso, vou ter que estabelecer qual é a minha melhor forma de indução. É muito comum que nós, hipnoterapeutas, utilizamos a forma mais conhecida, reconhecida como eficaz, que é o método de David Ellman, de indução para hipnose, porque ele é muito mais rápido. E quando você está trabalhando em clínica, você quer gastar o tempo daquela hora que o seu paciente pagou, aumentando o tempo que você vai estar trabalhando uma ação, heteroação, e vai estar trabalhando predição, vai estar trabalhando a sua sugestão hipnótica. Então você vai num processo de indução, não um processo de sugestão. Você quer fazer a sua indução de forma rápida. E você utiliza David Ellman, que é fantástico. Mas ele é bom para quem está com dor? Não seria melhor um processo de indução de Jacobson, que é de relaxamento muscular progressivo, que dura quase 30 minutos? Você vai relaxar o corpo da pessoa toda. Lenta, uma velocidade lenta. E entendo, dentro dos meus estudos das evidências científicas, que não há que se falar em David Ellman. Tem que se falar em Jacobson, com relaxamento muscular progressivo, com técnicas de relaxamento, como as pranas, a pranayama 3, 7, 8, que vão estimular o sistema nervoso sistema nervoso parasimpático, que é o que relaxa. Nós sabemos que o estresse, a excitação, potencializa a dor. Então eu tenho que relaxar a pessoa, ou eu fico fazendo homoação, heteroação, relaxando, ou eu faço uma prana 3, 7, 5, inspira 3 segundos, segura 4 segundos, expira, aliás 3, 7, 8, né? Inspira 4, 7, 8, inspira 4 segundos, bem lentamente, trava 7 segundos, tranca a respiração,
e expira durante 8 segundos, cicla 3 vezes. Isso empurra a pressão arterial, a frequência cardíaca lá embaixo, provoca um relaxamento automático. É uma manobra de valsalva meio de mindfulness, alguma coisa assim, uma valsalva. Porque eu tenho que estimular o sistema nervoso autônomo. E o relaxamento muscular progressivo é o que há de se falar. Então, Dave Elmo é muito rápido. Não vou dizer que não seja possível, não vou dizer que já não o adotei. Mas eu faço uma série de coisas também. Agrego, pois quanto mais relaxado estiver o paciente, já começa a diminuição da sua dor. Ok? Então, a forma da indução. Os processos de revivificação tem que ficar sempre, que é determinante, como eu já falei, homoação, heteroação e suscetibilidade do paciente. Agora começamos a entrar na cereja do bolo. Como podemos, tudo que nós falamos foi a parte de indução, ou seja, nós estamos nos preparando para o grande momento. O seu paciente já está relaxado, já foi induzido, já está lá bonitão, já houve a indução, já está em transe hipnótico. Mesmo que seja por método de não transe, que é homoação e heteroação. E agora eu vou fazer a sugestão hipnótica. Vamos apresentar aqui a técnica da dissociação ou de aproximação sucessiva. Tá? As técnicas lá de aproximação sucessiva. Uma delas é a técnica da submodalidade, é aquela clássica, em que a gente pede ao paciente que ele imagine uma escala de cor para a dor, já identificado o local da dor, tá? Qual é a escala que ele dá para aquela maior dor que ele está sentindo. Uma escala para a ausência daquela dor. Lembra? Tem que equilibrar. Estado problema, estado recurso. E qual a cor que ele vai dar para essa situação de ausência de dor. Então eu tenho uma escala da dor que ele está sentindo e uma cor. E eu tenho uma escala de uma dor aceitável e uma dor e uma cor para aquela lá. Eu vou ter que trabalhar nesse migrar de cores. A próxima pergunta, eu vou perguntar qual é de 0 a 10, qual é a dor que a pessoa está sentindo. E se ela tivesse uma forma geométrica, qual seria a fórmula mais próxima? Um triângulo? Um círculo? Eu faço isso, a pessoa já foi induzida, eu falo que ela abra os olhos e eu converso com ela. Qual é a dor? Qual é o estado? Qual é que é a cor? Pronto, tendo a cor, tendo o nível da cor que a pessoa está, eu começo a dissociar através de submodalidades. Ou seja, a pessoa disse, digamos, que a dor dela tem nível 8, uma cor vermelha e um círculo. E ela entende que a ausência da cor, a ausência da dor, é uma cor branca e ela suporta nível 1. E aí eu começo a falar e migrar. Imagine essa cor, esse círculo vermelho de nível 10 à sua frente. E ele começa a se afastar de você e agora ele se transforma esse círculo que você quase já se afastou alguns metros do seu corpo. Imagine que ele se transforma num triângulo amarelo de nível 7. E vou afastando e diminuindo cada vez mais, até que eu vou chegar numa figura geométrica qualquer, um hexágono branco, de nível 0. Pronto.
eu fui da submodalidade vermelho, círculo vermelho nível 8, para hexágono branco de nível 1. Eu desci a dor. E aí eu posso simplesmente manter a figura geométrica à frente, mudando apenas a figura geométrica, ou eu vou levando a mesma figura geométrica e mudando a mesma cor dela, cada vez mais distante. Aí vai da sua percepção e do seu cabedal de adaptação ao evento hipnótico, a seu protocolo, desde que você entenda o que está acontecendo. Isso são submodalidades, são dissociações. Uma outra técnica é a pressão de dedos. A pessoa está com dor, enxaqueca, está com dor na têmpora. O hipnótico, fale isso antes. Em algum momento irei tocar a sua cabeça, a sua têmpora, seu ombro, toque no lugar, seu pulso, pois a pessoa está em transe. Ela não pode ser surpreendida com alguém tocando no corpo dela, a invadindo. Então antes, você fala e explique isso para a pessoa. Quando chegar numa técnica como a de pressão de dedos, você vai perguntar a escala de 0 a 10 quanto é que é a dor. Vai pedir que a pessoa imagine uma conexão entre a região que você está colocando os dedos. Se for um local que não está acessível, você coloca em outro lugar, para ela associar. E você pressiona, leve pressão, não é para a pessoa se machucar. E você diz que aumentou 2 níveis. A pessoa falou que está com 7, a dor é 7. Você troca, pressiona, pressiona, pressiona. Você começa técnicas de sugestão. De que quando irá tirar, aumenta. Essa dor que era 7, agora é 8, agora é 9, ela aumenta. E conforme ela aumenta, aumenta a pressão nos meus dedos. E você não aumenta, você está pressionando levemente. Ela aumenta. E agora essa dor que era 7 está em 10. Está em 2 graus assim, está assumido. E você tira a mão. Não sei se caiu, viu, pessoal? Aqui deu desconexão. Joinha aí, Maria Elise, se estiver ainda copiando. Ou Gabriela, ou quem estiver acompanhando, não sei se caiu. Mas a técnica é, pergunta o nível. A pessoa falou 7, bota 2 pontos acima, 9. Coloca a pressão, caso for uma dor na cabeça, pressione levemente e fala que a pessoa está sentindo aquela dor que era 7, vai a 8, vai a 9 e agora a dor é 9 e quando você tirar a mão, a dor terá sumido e você descobre que a dor some e a dor terá sumido. Quando eu tirar a pressão, a dor some e você afasta os dedos e a dor some. Então você fica alternando uma ação, uma heteroação. Então são técnicas de controle da dor, a dor aguda, imediata. Agora eu venho falar, ainda no que nós estamos falando, das técnicas de expressão emocional, cereja do bolo, pessoal. Agora vem a cereja do bolo. Quando nós estamos falando de dor psicossomática, todo mundo aqui sabe o que é uma ressonância magnética. Aquele aparelhão bonito lá, né? Muito bem. Foi muito comum quando apresentaram essa tecnologia. Todas as pessoas que apresentavam alguma dor iam para a ressonância magnética. Faziam a ressonância. Recebiam um diagnóstico. Iam para a mesa cirúrgica e de lá voltavam pior. Mas o que foi isso? Eu vou lembrar a vocês. E quem faz parte do grupo vai receber a apresentação no PowerPoint. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano precisava blindar os seus B-17 fortalezas voadoras, para evitar que os aviões fossem alvejados no ar e caíssem. Mas não dava de blindar toda a aeronave. Tem que blindar somente nos pontos que são alvejados e elas caem. E detectou-se nas aeronaves que pousavam que maior incidência de impactos do fogo inimigo se dava no corpo de asas, ao longo das asas, passando pelo charuto da aeronave, e na cauda. Ótimo, vamos blindar a aeronave. O corpo de asas
e o charuto e a cauda. Foi feito isso e perfeito. As aeronaves continuaram caindo. Mas como assim? Continuavam caindo. Sim, continuavam caindo. Chamaram um matemático que apresentou uma teoria bem pouco, assim, bem revolucionária. Ele falou do que nós chamamos na pesquisa viés da sobrevivência, que são aqueles dados, e quem faz pesquisa, o Dr. Fabrício sabe bem disso, tem dados que se perdem, são insignificantes, são desprezados no corpo da pesquisa, e a gente se foca em X de dados. Pois então, o que esse matemático falou ao olhar o mapa, um croquis dos impactos das aeronaves? Ele falou, aqui está bem simples. Vocês estão marcando as aeronaves que não caíram, aquelas que chegaram aqui. As que caíram não estão aqui. Vocês não sabem aonde atingiu. Por exclusão, foi na região do bico motor e charuto parte traseira. Pois nenhuma aeronave que sobreviveu chegou aqui alvejada ali, nesses pontos. As outras não chegaram. Mas nós sabemos que aquelas que chegaram aqui têm os pontos específicos. Ora, uma vez feita a blindagem na região de bico do nariz e motores e torres de tiro na parte traseira quase da aeronave, as aeronaves pararam de cair. Bacana, né? E aí onde que entra na ressonância magnética? Vou falar um dado para vocês. Talvez choque ou não, mas já é conhecimento. Pesquisaram, não pessoas que tinham dor, uma dor na coluna, passaram a pesquisar pessoas que não tinham dor na coluna. Ora, vamos lá, viés da sobrevivência, vamos ver quem é que não está reclamando de dor. Fizeram a ressonância magnética em mais de 3.000 pacientes. Olha o tamanho desse N de pesquisa. Sabe o que descobriram? Eu tenho 54 anos de idade. Não tenho dor nas costas. Não tenho queixa de dor nas costas. Mas se eu for submetido a uma ressonância magnética, 80% das pessoas que estão ali acima dos 50 anos de idade, 80% vão apresentar degeneração de disco, perda de sinal de disco em 73%, perda da altura do disco em 56%, protuberância do disco em 60%, profusão do disco em 36%, fissura anular em 23%, degeneração facetária em 32% e espondilolistese em 14%. Mas as pessoas não sentem dor. Se fizer uma ressonância magnética porque tá assim, passou a sentir dor por uma questão psicossomática, vão operar alguém que não tem problema nenhum, porque o nome desse processo é envelhecimento. E olha, quem tem 20 anos, 37% já tem degeneração do disco, desse universo de mais de 3.000 pesquisados. Então, muito cuidado. Elimine tudo, mas saiba o que está fazendo. Senão você pode acabar sendo operado aí. E não vai gostar do resultado, pois vai continuar sentindo a dor ou agravando. E aí entra o meu amigo, Dr. John Sarno. É um médico, era um médico, faleceu há alguns anos, americano, que tratava pacientes com dor na coluna, dor nas costas. E ele começou a olhar esses pacientes com dor nas costas, naquilo que eles tinham em comum, e comparar com pessoas que não tinham dor nas costas.
E sabe o que ele observou? Que os pacientes que chegavam a ele com dor nas costas, que eram submetidos a esses processos cirúrgicos e continuavam com dor, continuavam com sofrimento, tinham uma coisa em comum. Apesar de alguns problemas aparentemente estruturais. Haviam tido uma infância difícil, com casos de abuso. Haviam sofrido falta de amor. Eram pessoas ensinadas a reprimir as emoções, não falar o que estavam sentindo. Possuíam um traço de personalidade muito marcante. Excesso de responsabilidade. Eram centralizadores e tinham dificuldade de serem validados socialmente. Olha que interessante. Ele viu que aquelas pessoas que continuavam, não conseguiam êxito no tratamento convencional, ressonância, abre, cirurgia, continuavam com dor ou até pioravam, que todas tinham essa história. E aí, ele começa a identificar os seus pacientes, que têm essas características, que certas experiências da infância, como abuso ou falta de amor, vão influenciar em emoções reprimidas que vão voltar na forma de dor. Traço de personalidade como perfeccionismo, conscienciosidade, que é isso aí de centralizar. Uma forte necessidade de ser apreciado, aprovado ou validado por todos. Possui tensões e opressões da vida atual. Tem processos de envelhecimento e mortalidade. Situações que o paciente sente raiva consciente, mas não consegue se expressar. Ele passa a identificar esses pacientes e apresenta uma forma que ele chamou de diário emocional, e que esse paciente deve, então, escrever nesse seu diário emocional. Diariamente, por isso é um diário. Todas essas sensações e emoções que ele considerava prejudiciais. E eu já vou apresentar para vocês os resultados positivos que ele teve. E ele baixou 12 mandamentos para o que ele chamou de síndrome da tensão mioneural, que pode ser aplicado esses mandamentos para qualquer tipo de dor, fibromialgia ou mais comum. E por um mandamento que está completamente errado, o mundo esqueceu dele, as grandes Big Pharmas acabam esquecendo dele, né? E, enfim. Primeiro, a dor é devido à síndrome da tensão mioneural, não é uma anormalidade estrutural, eles dizem. Você não tem problema nenhum. O seu problema é psicossomático. Aí ele se equivoca, ele fala que a razão direta para a dor é a privação leve de oxigênio, e existe forma de se medir isso. É feita essa verificação, e não há redução do oxigênio, aí se esquece o resto tudo, né? Mas então esqueça os 12 mandamentos e transforma em 11. A síndrome da tensão mioneural é uma condição inofensiva, causada por minhas emoções reprimidas. A principal emoção é a minha raiva reprimida. Eu queria falar, eu queria gritar e não pude. Guardei. A síndrome da tensão mioneural, leia-se a dor que eu estou sentindo, existe apenas para distrair minhas atenções das emoções que estão me machucando. Já que minhas costas, substitui por qualquer dor, tá? São basicamente normais, não há nada que temer. Ora, os médicos já me falaram, já me estiparam. Não há dor estrutural, não é funcional, é psicossomática. Eu estou bem, eu não preciso ficar com medo. Vou morrer. Não é assim que funciona. A atividade física, para mim, não é perigosa.
Ah, eu tenho dor nas costas, eu tenho fibromialgia, não posso fazer atividade física. Lê do engano. Pode e deve. Isso vai melhorar seus aspectos emocionais com derrame de outros hormônios. Devo retomar todas as atividades físicas normais. Eu não tenho por que ficar limitado, eu tenho que me distrair, eu tenho que fazer o que eu sempre fiz. Eu não vou ficar preocupado ou intimidado com essa dor. Vou mudar a atenção da dor para questões emocionais. Quando eu sinto dor, o que eu estava passando naquele momento? E vou mudar. Eu quero estar no controle, não da minha mente, não da minha mente subconsciente, mas eu quero estar no controle. Não só da minha mente subconsciente. Devo pensar no psicológico o tempo todo, não no físico. Eu tenho um problema psicossomático, então eu tenho que estar pensando nisso. Eu tenho que identificar o que está provocando isso. E por fim, ele puxa da cartola, e eu acho que nunca ninguém ouviu isso, que é possível tratar fibromialgia simplesmente não engolindo sapo. Não se reprima, não engula sapo. Seja educado, lógico, vou sair xingando todo mundo. Mas não se reprima, não se submeta, não se sujeite, não se violente. E anote tudo que gostaria de dizer e não disse, sufocando as suas emoções, e a partir dali ele vai apresentar um diário. São 30 dias que a pessoa segue pontualmente, e ao final dos 30 dias ela identificou seus problemas, ela muda a sua forma de agir. E pode ter certeza que essa dor, sem causa aparente, some, vai embora, pois era apenas uma distorção, uma distração do aspecto emocional. E o doutor vai apresentar um livro, Healing Back Pain, dor nas costas, né? A dor vinda nas costas. E como tudo aqui no Brasil chega a tempo, o doutor Sarno, ele, no ano de 82, ele pega 177 pacientes, né, que estavam numa situação como essa. E só com esse mantra e o seu diário emocional, ele consegue 76% de redução, de êxito, de redução da dor. E em 87, 109 pacientes com 88% de redução na dor. Sem invasão, sem nada, em 30 dias. Para você aí que faz parte do meu grupo de WhatsApp, eu vou mandar o diário emocional do Dr. Sarno, vou mandar lá no WhatsApp. Quem não faz parte, entra aí no link do Instagram, tem lá um link na bio, vai falar direto comigo, quero fazer parte, e a gente está sempre conversando. É acadêmico, a intenção é acadêmica. E o Dr. Sarno vai publicar esse livro, Dor nas Costas, nos Estados Unidos. Vocês sabem em que ano? 1991. Nós estamos cortando pessoa. E em 1991, ele apresentou esses resultados de pesquisas de 82 para frente. E era um livro que só tinha em inglês, que chega ao Brasil em 2018. Ou seja, veja a diferença, 30 anos. De 2018, 7, dá 7, menor dá 2, 27 anos depois da publicação nos Estados Unidos,
Nos Estados Unidos é publicado 10 anos depois do início das pesquisas. E no Brasil é publicado 27 anos depois de ter sido publicado no Brasil. Tá bom para vocês? E isso tudo gerou um padrão ouro de pesquisa. Um artigo chamado Consciência Emocional e Terapia de Expressão, Terapia Cognitivo-Comportamental, TCC, e Educação para Fibromialgia, um estudo controlado, randomizado por cluster. Padrão ouro. Padrão ouro. Que subscrevem Lanley, Scribner, que é o Papa, Nancy, Lockhart, Kellen, Kidder, Steven, enfim, uma série de pesquisadores, publicam em 2017. Sabe o que eles chegaram à conclusão nesse estudo? Uma intervenção voltada para a consciência e expressão emocional, que é que John Sarno falou, o mente-corpo, a expressão emocional, escrever, relacionado à adversidade psicossocial e conflito, foi bem sucedido. Foi mais eficaz, olha só, hein? Foi mais eficaz do que uma intervenção educacional básica para tratamento de casos de dor, de fibromialgia. E teve algumas vantagens sobre TCC na dor. Ou seja, é melhor trabalhar a expressão emocional do que educação em TCC, quando nós estamos falando de fibromialgia, que é essa dor que assola todo mundo aí. Todo mundo não, um grande número de pessoas. Todos esses artigos já mandei aí no grupo. Leiam. Você que é hipnoterapeuta, você que é terapeuta, lembre-se desses nomes. Hipnose, hipnoterapia, é ciência, tem fundamento científico, não é invenção, não é algo circense. Você detém uma habilidade hipnoterapeuta elevada e uma responsabilidade grande. Não submeta seu paciente a um estado, a reviver um estado do problema, se você não colocar um estado de recurso maior e mais forte, ou a pessoa vai ter uma birreação, vai passar mal. Pouco tempo depois, tenha cuidado quando estiver em grupo, fazer isso e depois mandar a pessoa voltar para o seu grupo. Ela vai ter um problema ali na frente, na sua frente. Ela pode ter uma síncope. Porque você estimulou. Lembra que eu falei da ruminação? Bateu lá no saco. Reavivou e não sarou, não dissociou, não sensibilizou. Tenha muita responsabilidade quando você estiver num curso, ministrando um curso, pescando no aquário, né, como a gente fala. Vou pescar no aquário. Porque a homoação é interação. Se eu começar a criar sugestão, indução, sugestão, indução, indução dentro de um curso, em dado momento todo mundo é hipnotizável. Mas não é porque o meu método é o melhor, é porque eu sou o melhor professor do mundo. É porque isso é o que acontece. Isso é o que acontece. Isso é o que o Dr. Clark Leonard já demonstrou. Não é você, é a ciência de outros pesquisadores. Tome cuidado, pois o seu paciente pode passar mal. E você não quer isso. Você quer ajudá-lo e não piorar o seu quadro. Pense nisso. Controle de dor
através da hipnose. Estarei enviando um PowerPoint dessa nossa live para quem está no grupo de WhatsApp, e é fácil entrar, só clicar lá e funciona. Clicou, quero entrar no grupo, vai entrar, vai receber essas informações. O nosso debate foi acadêmico, não há intenção de venda de nada. Por isso me apoderei de boa parte do conhecimento desse excepcional professor Alberto Della Sota. A quem recomendo, faça os cursos, se aprofundem, estudem. John Everdorf, Edmundo Jacobson. São nomes que não podem, Dr. Sá, são nomes que não podem estar saindo de nossas mentes. Busquem no PubMed, busquem, façam pesquisa. Milton Erickson, Dave Elman, escala de Stanford, escala de Aaron. Busquem essas informações. Não se afaste da boa ciência. Aplique os seus protocolos de forma a trazer para o seu paciente aquilo que ele busca. O que o seu paciente está buscando? Hipnose é ciência. Estou buscando, eu agora estou tentando localizar um negócio aqui, mostrar para vocês. Busque na ciência. Está lá na ciência. Vou citar alguns nomes de alguns cientistas aqui para vocês. Busquem saber mais sobre a dessensibilização sistemática, aproximação sucessiva do Dr. Joseph Volpe. Quem foi Joseph Volpe? Quando estiverem num curso, pergunte para o seu professor se ele sabe quem é Joseph Volpe. Se ele não sabe, vira as costas e vai embora. Ele é um vendedor de sonhos. Joseph Volpe. Quem é John Overdurf? Com suas metas padrão. Quem é Dave Elman? Quem é Milton Erickson? Quem é o Dr. Sarno? Quem é o Dr. Hu? Hipnose é ciência. Pessoal, a nossa live foi a live mais longa que eu já fiz. Espero que tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá no Instagram. Pretendo, em breve, começar a fazer essas lives no Zoom, pois eu consigo ter uma melhor interatividade. Se for de interesse de vocês, a gente começa a fazer lá no Zoom. Vamos buscar trabalhar a ciência. Esse grupo que eu criei no WhatsApp não é para vender curso. É para compartilhar boas práticas na hipnose. Boas práticas terapêuticas. Todo o meu conhecimento, que hoje fui ver que demanda 18 cursos de capacitação, um curso de Master Hipnoterapeuta e um doutorado em hipnose clínica. Horas de estudo, de nada vai adiantar se eu guardar isso para mim e não puder auxiliar as pessoas que estão também buscando mitigar a dor do ser humano. Porque todos somos seres humanos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que ficaram até o fim. Deixa eu abrir aqui e ver se eu consigo ver todo mundo.
né, as pessoas que passaram por aqui, a minha escudeira, a minha filha Maria Elise, Gilberto, a Catiúcia, a Gabi, Maxwellen, o doutor Fabrício Voltarelli, Éder, o Neo Clarindo, meu irmão Fabrício, minha esposa, Deise, minha colega de turma, César, Adão César, quem mais que está aqui? A Verô, nossa terapeuta, amiga aqui de Cuiabá. Estou esperando você aqui, Verô, vamos vir aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. A Célia, muito obrigado a todos vocês que de alguma forma enriqueceram e me motivaram a permanecer, sempre trabalhando. As portas nossas estão abertas, venha tomar um café. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Eu não vendo cursos, eu não vendo protocolos, eu compartilho conhecimento. Muito obrigado a todos, o nosso boa noite e fiquem com Deus.